tipo de situação. É claro que depois há sempre outros participantes que conseguiram. Porquê? Porque perceberam a importância do treino, quando saíram, mantiveram o treino, mantiveram um estilo de vida mais ativo, acabavam por ser muito sedentárias e tinham mais atividade diária, ou seja, mexiam-se mais ao longo do dia sem ser a treinar, mantiveram os hábitos alimentares que aprenderam durante o programa e lá está, acaba por ser aqui uma minoria. E é um exemplo também para vocês terem em consideração, para pensarem aqui um bocadinho também sobre estas questões do tempo, da perda de gordura, a diferença entre a perda de gordura e a perda de peso, a questão que aquilo que importa acaba por ser o déficit calórico. Esqueçam quando vêm com determinada dieta que fazem, seja a low carb, seja a cetogénica, que dizem que faz com que tenham uma perda de peso acelerada. Não existe, de acordo com a distribuição de macronutrientes. Se mantivermos a mesma quantidade de proteínas, vamos ter a mesma perda de peso e manutenção de massa muscular, desde que o déficit seja igual, independentemente da forma como distribuímos os macronutrientes, ou seja, os lípidos e os hidratos de carbono. E é muito importante percebermos que dentro dos hidratos de carbono acabamos por ter muitos alimentos que acabam por ser depois restringidos, que têm fibras. E mesmo quando fazem cetogénicas, por exemplo, acabam por ter uma maior ingestão de gorduras saturadas em vez de terem uma maior ingestão de gorduras insaturadas. Mesma coisa quando falamos, por exemplo, do jejum intermitente. Estarmos X horas sem comer, vamos acelerar a perda de peso. Não, aquilo que importa é durante a janela em que vão comer, o que é que vão comer. É possível fazer jejum intermitente, é possível não fazer jejum intermitente, é possível ter uma dieta saudável que seja cetogénica, é possível ter uma dieta saudável que seja alta em hidratos de carbono e baixa em gorduras. É possível, desde que haja uma boa seleção dos alimentos, desde que as coisas estejam bem distribuídas e desde que favorecemos os melhores nutrientes para o bom funcionamento do nosso organismo. E quando nós falamos em perda de peso, o mais importante acaba por ser o déficit calórico, a forma como estruturamos o déficit calórico e depois a sustentabilidade e a adesão que vão ter, neste caso, ao plano alimentar, que vão ter ao processo, que acaba por estar aqui dependente da saciedade. E pegando aqui nestes dois pontos, vamos avaliar aqui dois repertórios alimentares. E vamos aqui ao primeiro: pão com manteiga e cevada ao pequeno almoço. Meio da manhã, duas bolachas de arroz e iogurte. Almoço, pão com bife e sopa e fruta. Lanche, pão com queijo, a vaca que e cevada. Jantar, massa com carne, vaca estofada. Ceia, um iogurte seguir com três bolachas Maria. Por exemplo, neste dia alimentar acabamos por não ter a quantidade adequada de fibras. Só temos a ingestão de fruta ao almoço, nem sequer temos aqui a ingestão de fruta nos outros snacks ao pequeno almoço. Por exemplo, aqui o pequeno almoço acaba por ser deficitário em proteína. Proteína vai gerar aqui uma maior saciedade e mesmo nos snacks, ou seja, tanto a meio da manhã como ali o lanche, acabamos por não ter alimentos que vão gerar aqui uma maior saciedade. Poderíamos ter incluído ali a fruta juntamente com o iogurte em vez das bolachas de arroz, por exemplo. Podíamos ter incluído umas sementes. Ali ao lanche, mesma coisa. De novo, pão. Tivemos pão ao pequeno almoço, pão ao almoço, pão ao lanche. Acabamos aqui por pecar na questão da variedade e de introduzir. Não faz mal comer pão, até podemos comer pão nestas três refeições. Vamos imaginar que poderemos comer 80 gramas de pão se dividirmos as 80 gramas pelas três refeições. Está tudo ok. O que é que isto nos permite? Ao comer menos pão, vamos comer mais de outros alimentos e permite-nos inserir alimentos que vão ter aqui uma maior quantidade de micronutrientes e uma quantidade maior de alimentos que vão fornecer aqui uma maior saciedade. Ali o pão com queijo ao lanche, poderíamos ter optado ali por 20 gramas de pão, fossem tostas, pão tostado, por exemplo, com abacate e uns frutos secos, que iríamos gerar aqui uma maior saciedade.
Ali, como eu disse, à meia da manhã poderíamos ter incorporado as frutas em vez das bolachas de arroz e ao almoço poderíamos ter, em vez do pão, leguminosas ou um acompanhamento melhor e ter aqui a questão dos legumes para termos um maior volume nesta refeição, também para gerar uma maior saciedade. Aqui o iogurte na ceia poderia ter entrado a meio ou a meio do dia, ali no lanche. Isto porquê? Porque estamos aqui a ingerir proteína na última refeição do dia, após o jantar, quando poderia ter sido mais benéfico ter incorporado o mesmo ali ao lanche. Dia 2, pão com ovo mexido e cevada. Meio da manhã, duas bolachas de arroz com fruta. Almoço, pão com bife e sopa e fruta. Lanche, panquecas, um ovo, 30 gramas de aveia, claras, fruta, uma colher de sobremesa, manteiga de amendoim. Jantar, espetada de frango com arroz, feijão preto e abacaxi. Ceia, banana com manteiga de amendoim. Por exemplo, temos aqui duas vezes a manteiga de amendoim. Poderíamos ter substituído a manteiga de amendoim por os frutos secos, que acaba por ser mais benéfico do que a manteiga em si. Como já estamos a ingerir em duas refeições, poderíamos optar por ter ingerido apenas em uma. Neste dia acabamos por ter aqui mais fruta, temos aqui as leguminosas ao jantar, o que acaba por ser benéfico. Lá está, mais uma vez acabamos por não ter aqui a quantidade de proteína para a primeira refeição. Na segunda refeição trocou-se a fruta pelo iogurte, mais valia ter trocado aqui as bolachas de arroz. E o iogurte eu costumo sempre recomendar ou o kefir ou natural desnatado, sem açúcares adicionados e com menos gordura. É importante no consumo de laticínios, dependendo também do consumo total diário, de optarmos por versões mais magras para reduzirmos aqui a quantidade de gorduras saturadas. Outra coisa importante, falando aqui das gorduras saturadas, por exemplo, aqui no pequeno almoço acabamos por ter o pão com manteiga, acabamos por ter duas vezes carnes vermelhas, acabamos por ter aqui o queijo da vaca Kerry, pode ter sido light, não sei, e acabamos por ter aqui um consumo inadequado ou insuficiente de gorduras insaturadas e acabamos por ter um maior consumo de gorduras saturadas. E isso acaba também por prejudicar aqui a perda de peso barra gordura. E a terceira dia acaba por ser muito idêntico. Pão com manteiga e cevada, iogurte e meio pão com queijo da vaca Kerry, pão de centeio com bife e sopa, pão com queijo e cevada, bacalhau assado com batata assada e arroz, e iogurtes com 3 bolachas Maria. Acabamos por não ter o consumo adequado de fibras, lá está, mais uma vez acabamos por não ter neste dia fruta, este aqui não temos mesmo fruta, acabamos por não ter um consumo adequado de legumes, e neste dia também não temos leguminosas, por exemplo. Acaba por ser um dia bastante deficitário em fibras, acaba por gerar uma menor saciedade. Acabamos por ter um consumo excessivo de pão, quando poderíamos ter ingerido outros alimentos que acabam por ser benéficos. Mais uma vez, volto a dizer, não é que não possamos comer pão. Por exemplo, eu e a Adriana comemos pão todos os dias. Só que, lá está mais uma vez, quantidade e variedade é muito importante. E aqui o próximo repertório alimentar. Pequeno almoço, barras de cereais mais banana. Meio da manhã, nada. Almoço, arroz, batata, feijão preto e carne vermelha. Lanche, nada. Jantar, carne vermelha, puré de batata, nada. Aqui temos apenas 3 refeições, o que não é muito benéfico. Na primeira refeição do dia, acabamos por ter aqui uma barra de cereais mais uma banana, que acaba por ser, lá está, uma refeição que pouco ou nada tem proteína. Acaba por ter demasiados açúcares, de certeza que aquela barra de cereais não, por norma, as barras de cereais acabam por ter sempre demasiados açúcares e depois temos apenas proteína em 2 das refeições. E nessas 2 refeições acabamos por nem ter legumes. O que é que isto nos leva a crer? Que em 2 refeições, juntando aqui este pequeno almoço,
acabamos por ter facilmente mais de 2.500 calorias. Porquê? Porque existe aqui um maior consumo dos alimentos que acabam por ser mais calóricos. Por exemplo, aqui a questão da batata, isto foi batata frita, e mesmo aqui a questão da ingestão de carnes vermelhas e do puré, aquilo que vai acontecer quando temos menos refeições e quando temos ou não consumimos ali a quantidade de legumes e leguminosas para favorecer uma boa saciedade e estamos com menos refeições, aquilo que vai acontecer é que nessas refeições vamos acabar por comer em demasia. E ao comer em demasia os alimentos que acabam por ser mais calóricos, vamos ter uma maior ou facilmente atingir esse nível de calorias e não vamos conseguir perder peso. Por isso é que muitas vezes nada adianta comermos menos vezes ao longo do dia, de nada adianta comermos menores quantidades, se estamos a comer menores quantidades daquilo que é pior. E chegando aqui ao dia 2, tanto que nem tomo um pequeno almoço, nada à meia da manhã, almoço massa com camarão, soja, cenoura, rebentos de soja e ovo. Lanche, nada, jantar, pizza caseira. Ok, aqui apenas duas refeições. A questão de não temos uma boa distribuição da proteína, ou seja, o mínimo das 4 refeições. Não temos aqui uma boa ingestão de fibras. Não temos aqui uma boa ingestão, lá está, de legumes, de frutas, nem de alimentos que vão fornecer aqui uma maior saciedade. Dia 3, duas fatias de pão com manteiga e ao pequeno almoço e jantar, feijão frado, atum, milho, ovo cozido, azeitonas, pretas. E aquilo que chegas à conclusão é que também não vai ter energia ou qualquer disponibilidade com esta frequência alimentar para realizar qualquer tipo de atividade que faça aumentar o gasto calórico, tornando o processo ainda mais difícil. Se nós olharmos para aqui, para o que garante a saciedade, poderemos já perceber os erros. Ou seja, neste último, não temos o consumo adequado de fibras, não temos o consumo adequado de proteínas, nem a divisão pelas refeições que deveria ter, não temos um bom consumo de alimentos fermentados, nem de alimentos que acabam por ter compostos bioativos, não temos consumo de frutas, quando digo aqui frutas, entram as oleaginosas, leguminosas, entram os legumes, que acabam por ser alimentos ricos em compostos bioativos. Acabamos por ter ali um maior volume de comida, mas nos alimentos errados, fazendo com que haja ali um maior excedente calórico e desta forma não conseguimos atingir a perda de peso. Os hidratos de carbono, falando aqui das fibras principalmente, quando falo aqui ingerimos hidratos de carbono, é ingerirmos alimentos que o principal macronutriente é o hidrato de carbono, mas que acaba por ser rico em fibras. E não temos uma ingestão adequada de lípidos insaturados, temos uma maior ingestão dos lípidos saturados. E dessa forma não conseguimos aqui ter uma perda de peso, até porque acabamos por ingerir mais calorias que aquelas que estamos a gastar. E muitas vezes aquilo que acontece em determinados processos é que a mulher começa a fazer determinada restrição, como ao início começa a comer menos que aquilo que estava a comer, acaba por atingir uma determinada perda de peso, mas que acaba por estagnar. E quando acaba por estagnar, insiste em tentar fazer o mesmo, em comer menos. Só que muitas vezes não é comer menos, é sim ingerir menos calorias. Como é que nós ingerimos menos calorias comendo mais? Tirando alimentos que têm uma alta densidade calórica, ou seja, que por 100 gramas têm bastantes calorias, têm 200 calorias, 300 calorias, 400 calorias, por alimentos que por 100 gramas têm 30, 40 calorias. Um alimento que 100 gramas, dar aqui o exemplo, manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim, se comermos 100, acho que ninguém vai comer 100 gramas de manteiga de amendoim por dia, mas é um exemplo. Se comermos 100 gramas de manteiga de amendoim, equivale a 600 quase 700 calorias. Se nós comermos 100 gramas de maçã, equivale a 60 calorias. Quer dizer que nós, para comermos as mesmas calorias de manteiga de amendoim e maçã, nós tínhamos que comer 10 maçãs, ou seja, tínhamos que comer 1 kg de maçãs versus, isto se cada maçã pesasse 100 gramas, versus as 100 gramas
de manteiga de amendoim. E isto quer dizer que não vamos poder comer manteiga de amendoim? Não, não quer dizer isso. Quer dizer apenas que vamos consumir manteiga de amendoim nas quantidades adequadas, porque se nós comermos 10 gramas de manteiga de amendoim, são 60 calorias, equivale ali às 100 gramas de maçã. Muitas vezes aquilo que acontece, a pessoa não tem consciência da quantidade que está a comer, muitas vezes acaba por estar a comer ali à volta das 30, 40, 50 gramas, ou mesmo quando falamos numa refeição principal em que a pessoa não lanchou, acaba por estar com bastante fome e não se vai servir de legumes, não tem legumes sequer, como é óbvio, automaticamente vai acabar por comer mais carne, batata, arroz ou massa, depois dependendo da confecção e da gordura utilizada, pode ter mais calorias e ao comer assim, dessa forma, acaba por estar ali a ingerir mais calorias do que se tivesse feito dois lanches e depois ao jantar tivesse feito legumes e tivesse uma confecção com uma menor densidade calórica. E fica assim aqui terminada o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de reagir para eu perceber se estão a aproveitar os mesmos. No próximo episódio, vamos falar aqui um pouco do objetivo de ganhar massa muscular e perder gordura, ou seja, aqui a questão da recomposição corporal. Depois vou fazer um episódio a responder às questões que têm colocado nas caixas. Já colocaram algumas questões, isso é importante. Vou trazer aqui depois também um episódio extra em que vou falar aqui de um caso prático de uma aluna e de um processo e como é que nós fizemos ao longo deste tempo para termos perdido gordura e ter ganho massa muscular. E vou mostrar também a evolução dela. E é isso, minha querida. Espero que esteja a gostar do conteúdo e até ao próximo episódio.